O ambiente da sala de estar estava impregnado com aquele teto típico de tarde ensolarada, mas a atmosfera entre o casal era de pura eletricidade. Armani entrou no recinto com os olhos arregalados, parando abruptamente diante de um objeto massivo que ocupava quase todo o espaço central. Ele respirou fundo, colocou as mãos nas quadris e olhou para a esposa com uma mistura de incredulidade e desespero. Fátima estava ali, fingindo naturalidade, fingindo que nada de extraordinário estava acontecendo. Armani quebrou o silêncio perguntando se poderia saber o que era aquilo tudo, apontando para a novidade. Fátima, sem perder a pose, respondeu prontamente que era apenas sua mulher malhando. Mas ele não aceitou evasiva e insistiu, deixando claro que estava falando especificamente daquele verdadeiro trambolho estacionado bem no meio da sala de estar. Com um sorriso orgulhoso, ela explicou que sua nova esteira de correr tinha acabado de chegar, garantindo com toda a convicção do mundo que o aparelho era de última geração. Armani suspirou profundamente, chamando-a de seu tesouro com uma ponta de ironia misturada ao carinho que ainda sentia, e quis saber imediatamente quanto tinha custado aquele brinquedo novo. Fátima tentou minimizar a situação, alegando que tinha sido baratíssimo porque a máquina tinha incrível capacidade de queimar 3 vezes mais calorias do que todas as outras esteiras disponíveis no mercado. A resposta dele veio rápida e afiada como uma lâmina, afirmando que ela estava queimando dinheiro, isso sim, e não calorias. Sentindo-se encurralada, ela questionou o motivo de tanto alvoroço, perguntando se agora não tinha sequer o direito de se dar um presente. Armani soltou uma gargalhada sem humor, repetindo a palavra presente com desdém, e relembrou a famosa bicicleta ergométrica da agência espacial que ela havia comprado tempos atrás, questionando o que teria sido aquilo se não mais um capricho. Fátima se fez de desentendida, perguntando qual bicicleta da organização espacial ele estava falando. Ele caminhou até o canto e apontou diretamente para o objeto, mostrando que aquela ali, bem diante dos olhos deles, tinha-se transformado em um belo cabide para pendurar roupas velhas. Fátima olhou para o objeto com uma expressão de surpresa genuína, comentando com um rapaz invisível que tinha simplesmente esquecido da existência do aparelho, justificando que não tinha se adaptado bem ao exercício. Armani continuou seu desabafo sem dar trégua, lembrando que ela não tinha se adaptado e apontando para outro canto da sala, onde repousava uma poltrona relaxante que também parecia ter sido abandonada. Ele continuou enumerando as excentricidades que surgiam a cada dia, mencionando desde um faqueiro espacial até uma fritadeira bionica. Ele exclamou que aquilo acontecia todo santo dia e que era sempre uma besteira nova que ela trazia para dentro de casa. Fátima, irritada com a cobrança, perguntou o motivo daquele chilique todo, dizendo que o marido falava de um jeito que fazia parecer que ela era uma mulher perdulária. Armani interrompeu, pedindo para ela dar uma olhada séria na situação e notar que ela já possuía 1, 2, 3 smartphones de última geração. Ela se defendeu dizendo que aquilo era lógico, pois precisava de um aparelho para cada chip telefónico e ainda anunciou alegremente que agora pretendia comprar um novo modelo que comportasse 3 chips de uma só vez. Ao ouvir aquilo, Armani quase perdeu o controle, garantindo que ela não iria comprar absolutamente nada. Ele se questionou em voz alta de onde a esposa tirava tanto dinheiro para bancar aqueles luxos. Fátima, adotando uma postura defensiva e orgulhosa, declarou que detestava ver homens se metendo em suas contas pessoais. O marido tentou acalmá-la, explicando que não estava apenas se metendo por capricho, mas porque se preocupava de verdade com ela, afinal de contas ele era o seu marido legítimo. Fátima, contudo, cortou o clima romântico dizendo que negócios eram negócios e casamentos eram outra coisa à parte, pedindo licença e saindo de cena cantarolando uma canção popular sobre ir a um pagode onde a comida e a bebida tinham acabado. Proclamando com orgulho sua identidade brasileira cheia de malandragem e gingado. Enquanto isso, em outra parte da cidade, a calçada fervilhava com um movimento cotidiano. Sueli caminhava apressada ao lado de Paulo César, que parecia um tanto tenso. Ela comentou que precisaria ir até a casa da tia dele, pois a senhora não tolerava nenhum tipo de atraso. Paulo César tentou desviar do assunto, expressando um certo ciúme incompreensível e questionando os motivos de não gostar dele ou a razão pela qual ela não podia conhecer formalmente a sua querida tia Cidinha. Sueli ponderou que era melhor evitar aquele encontro por enquanto, explicando que a tia era uma mulher extremamente tradicional e cheia de etiquetas sociais. Ele quis saber se a parente ao menos sabia que os dois estavam namorando sério, e ela confessou que preferia dar aquela notícia pessoalmente em um momento mais adequado.
A conversa foi interrompida pelo som alto de um samba que vinha do restaurante próximo e Paulo César pediu licença para a amada, enquanto o grupo musical insistia em tocar mais uma canção para animar os poucos clientes presentes. O ambiente no restaurante de Seu Chalita estava animado, embora o proprietário não parecesse muito satisfeito com a barulheira. Jurandir comandava o pandeiro com entusiasmo, mas foi interrompido pelas reclamações. Ele tentou argumentar, trazendo um rapaz para a conversa e dizendo que estava apenas levando cultura de qualidade para o estabelecimento comercial. Seu Chalita, contudo, não parecia muito inclinado a aceitar a justificativa cultural. Sueli, que assistia à cena, interveio a favor dos músicos, dizendo que adorava apresentações musicais ao vivo e dando uma força para o grupo. A jovem Bia também demonstrou seu apoio, mas o dono do restaurante permaneceu irredutível, resmungando que o barulho dobraria se eles resolvessem tocar em outra rua da vizinhança. Flavinha, que também estava no local, defendeu os rapazes dizendo que todo mundo estava gostando da melodia e apresentou a todos a grande sogrona da família musical, referindo-se a Sueli com entusiasmo. Flavinha, no entanto, tratou de esclarecer as coisas rapidamente para Jurandir, lembrando que a situação familiar tinha mudado drasticamente. Ela afirmou com autoridade que Sueli não era mais a sogra dele, corrigindo o rumo das conversas. O jovem Flavinho defendeu o amigo, dizendo que ele sempre tinha chamado a senhora daquela forma carinhosa, mas Flavinha insistiu que as coisas agora eram diferentes, pois ela mesma assumia o papel de sogra e também de madrasta dedicada. Ela enfatizou que se a família precisasse de qualquer apoio, poderiam contar com ela, embora fizesse questão de frisar que eles não iriam mais necessitar de ajuda externa. Sueli rebateu calmamente, dizendo que quem deveria decidir aquilo eram os próprios interessados, mantendo sua postura firme diante das provocações familiares. Longe dali, no escritório da loja de noivas, Djalma estava concentrada em seus papéis quando foi interrompido por Fátima, que entrou com uma expressão de pura aflição no rosto. Ela pediu desculpas pelo incomodo, mas explicou com uma voz mansa que naquele mês estava necessitando desesperadamente de um adiantamento salarial. Djalma, sem desviar os olhos de suas planilhas, respondeu friamente que ela continuaria precisando, pois não havia a menor possibilidade de concessão. Fátima implorou, justificando que tinha-se atrapalhado completamente com as finanças e acabado estourando todo o orçamento mensal. O chefe relembrou que ela sempre estourava suas contas e jogou sobre a mesa um maço de papéis que pareciam intermináveis. Fátima, sentindo-se ofendida, questionou se além de chefe ele agora tinha se tornado também o fiscal oficial de sua vida financeira. Djalma explicou que as contas dela pareciam persegui-lo por todos os lados, mostrando as notificações de cobrança que não paravam de chegar desde que ela tinha cometido o erro de fornecer o endereço comercial da loja para os credores. Fátima levou as mãos à cabeça, clamando por Deus e jurando solenemente que iria pagar cada centavo daquelas dívidas. Ela repetiu que só precisava de uma pequena ajuda financeira para conseguir ultrapassar aquele fim de mês tão complicado. O patrão, contudo, foi categórico ao afirmar que a cota de vales dela já tinha extrapolado todos os limites aceitáveis. Desesperada, ela recorreu à amiga Sueli, implorando por socorro e confessando que estava completamente falida, sem dinheiro sequer para comprar uma simples bala na esquina. Sueli olhou para a amiga com pesar, pedindo para não contar com ela naquele momento, pois tinha sido obrigada a entregar todo o seu dinheiro guardado para Jurandir. Fátima ficou surpresa e quis saber se a amiga tinha voltado a sustentar o ex-marido e a pagar as dívidas dele. Sueli negou prontamente, explicando que Flavinha passava o tempo todo tentando afastá-la do convívio familiar e que ela precisava reagir de alguma forma para manter seu espaço. Fátima ponderou que talvez a rival estivesse certa, afinal Sueli agora estava envolvida amorosamente com Paulo César. Sueli concordou que estava com um novo namorado, mas ressaltou que continuava sendo uma grande amiga de todos eles. Fátima alertou que namoradas costumavam detestar as ex-esposas que agiam como amigas próximas. A conversa foi interrompida pelo barulho que vinha do palco improvisado na rua, onde Flavinha anunciava a entrada dos músicos, prometendo que Jurandir daria um show de verdade naquela noite. Bia, contudo, expressou sua dúvida, afirmando que seu pai nunca iria permitir que o músico se apresentasse na boate da família. Flavinha pediu para a jovem confiar em sua nova madrasta, garantindo que saberia como se entender com o marido e afirmando com convicção que aquela boate seria o passaporte definitivo para o sucesso de todos eles.
O grupo começou a tocar com energia, cantando versos sobre a malandragem que não cai, não escorrega, não dorme e não entra em filas. A cantoria estava no auge quando uma voz autoritária ecoou pelo recinto, exigindo que parassem com aquela zoeira imediatamente. Era Jorge, o proprietário do local, que entrou com uma expressão severa no rosto. Jurandir tentou aliviar a tensão chamando de sogrão e apresentando formalmente a família musical composta por ele, Caroço e Fimose. Jorge ignorou as apresentações e ordenou secamente que todo mundo fosse para fora dali. Bia comentou com desânimo que já sabia que aquilo iria acontecer, decretando o fim precoce do espetáculo. Flavinha tentou intervir com uma voz mansa, pedindo para conversar com o companheiro e lembrando que tinha feito uma promessa para os músicos. Jorge ordenou que ela desfizesse a promessa imediatamente, deixando claro que não haveria show de pagode em seu estabelecimento comercial. Flavinha desabafou com tristeza, dizendo que tudo o que tentava fazer parecia dar errado e por esse motivo todos os familiares preferiam a presença de Sueli. Jorge questionou o que a ex-esposa tinha a ver com aquela situação específica. Flavinha relembrou que tinha visto Sueli paparicando a jovem Bia logo cedo pela manhã, agindo como se ainda fizesse parte ativa daquela casa. O empresário defendeu a ex, argumentando que era natural, visto que ela era praticamente uma figura materna para a menina. Flavinha pontuou que Sueli agora estava namorando Paulo César e que ele deveria cuidar de sua própria vida amorosa. Jorge rebateu dizendo que sua estrutura familiar era muito sólida e que a ex teria que se desapegar do passado, pois aquela vaga de companheira agora estava oficialmente ocupada. Animado com a aparente vitória, Jurandir pediu para afinarem o pandeiro, acreditando que a noite na boate seria de muita festa, mas o clima continuava tenso entre todos. A surpresa da tarde veio quando um automóvel reluzente estacionou perto dali. Sueli olhou para o veículo sem conseguir acreditar no que via, maravilhada com o presente que Paulo César exibia com orgulho. Ele explicou que era um presente da querida tia Cidinha, exatamente na cor que a namorada tanto gostava. Sueli agradeceu emocionada, achando o carro simplesmente maravilhoso. No entanto, a própria tia Cidinha pareceu de surpresa, observando a cena com desconfiança e questionando quem seria aquela moça que estava tão íntima de seu sobrinho. Paulo César tentou contornar a situação rapidamente, apresentando Sueli como a amiga de quem tanto havia falado anteriormente. Sueli franziu a testa, incomodada com o termo amiga e comentando baixinho que parecia ter mudado de categoria sem o seu consentimento. A idosa